Olá! Sejam todos bem-vindos ao História Universal. Vamos viajar pelas profundezas do espaço e conhecer os mistérios dos planetas, suas curiosidades e informações importantes em uma série de episódios. Vamos continuar nossa viagem com o planeta Vênus, o planeta mais quente do nosso sistema solar. Após a vinheta, apertem os cintos e deixem o like. Se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! Vênus é um dos 4 planetas rochosos do Sistema Solar e o segundo mais próximo ao Sol, distando 108 milhões de quilômetros do astro-rei. Apesar do planeta Mercúrio ser o mais próximo ao Sol, é Vênus que tem a temperatura mais elevada de todos, cerca de 460 graus Celsius na sua superfície, o bastante para derreter chumbo. Isso acontece tanto pela proximidade, quanto pela composição da sua atmosfera, composta por 97% de dióxido de enxofre e o restante de vapor d'água, monóxido de carbono, argônio, hélio, entre outros. Ainda sobre sua atmosfera, ela é superdensa e exerce uma pressão 92 vezes mais forte que a da Terra. Além disso, as nuvens presentes no planeta Vênus são compostas de ácido sulfúrico e têm velocidades tão elevadas que podem chegar a mais de 700 km por hora. Quanto a seu tamanho, ele é comparado com a Terra por ter 12.104 km de diâmetro, enquanto nosso planeta tem 12.742 km, ou seja, tamanho muito próximo. Seu núcleo, assim como o de Mercúrio, é composto por ferro. Porém, em menor extensão, cerca de 3.000 km. E se por acaso você acha que as nossas segundas-feiras duram uma eternidade, repense, um dia em Vênus dura 243 dias terrestres, no seu período de rotação. Já o período de translação, órbita ao redor do Sol, é de 225 dias. Vênus tem cerca de 800 milhões de anos e além do Sol e da Lua é o corpo celeste mais brilhante no céu terrestre, motivo pelo qual é conhecido desde a antiguidade. Também chamado de estrela d'alva, estrela da manhã, estrela da tarde e joia do céu, é considerado um planeta irmão da Terra. Isso decorre em virtude das similaridades de massa, densidade e volume entre ambos. A primeira missão a Vênus data de 1961. Chamou-se Venera 1 e era soviética, como a grande parte das missões feitas ao planeta. Até 2016 a última missão foi a Magellan, a qual teve início em maio de 1989 e terminou em agosto de 1990. Com esta, o número de missões era 26, das quais 19 foram soviéticas e 7, norte-americanas. Como o planeta Vênus é o mais brilhante, perdendo em luminosidade apenas para a Lua, pode ser visto da Terra no momento em que o Sol encontra-se baixo no horizonte. Por isso, estima-se que ocupa até a 47 graus posição de proximidade em relação à estrela central. Durante os movimentos de rotação, quando permanece na frente da Terra, a cada 584 dias, torna-se visível antes mesmo do nascimento do Sol. À medida que se desloca em sua órbita, aparenta fases similares com as da Lua. Lembra a Lua cheia nas vezes que está do lado oposto ao Sol, minguante no ciclo de alinhamento com o Sol, crescente na fase de aproximação entre a Terra e o Sol, e nova quando localiza-se definitivamente entre o Sol e a Terra. Primeiras explorações. Antigas civilizações, a exemplo dos egípcios, acreditavam que o planeta Vênus era 2 estrelas. Para eles, o astro surgia no céu em turnos ao longo do dia, um matutino e outro vespertino. Foram os estudos do matemático grego Pitágoras, no século VI AC, que definiram a presença de um único corpo celeste. Já as observações do físico Galileu Galilei trouxeram as semelhanças com as fases da Lua. Ele constatou que quanto mais o planeta estava distante do Sol, mostrava luminosidade parecida com o estágio lunar minguante. A nova teoria formulou o pensamento de que esse fenômeno era possível se o planeta Vênus orbitasse em torno do Sol, o que resultou na retirada da ideia de que a Terra tinha o mesmo centro do Sistema Solar. A primeira missão oficial foi em 1961, quando a sonda espacial Venera 1 foi enviada para o espaço. A expedição durou apenas uma semana. Após outras tentativas, a Venera 4 conseguiu captar fotos e informações reveladoras,
como a descoberta do dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Uma nova excursão, a Venera D, deve ser lançada em 2025. O principal objetivo é registrar mais singularidades ao redor de Vênus e liberar uma cápsula sobre a sua superfície. Vênus possui a mais lenta rotação de todos os demais planetas do nosso sistema solar. Enquanto a maioria gira sobre seu eixo em sentido anti-horário, Vênus apresenta rotação retrógrada, direção leste para oeste, o que pode ser o resultado de choques com asteroides e cometas. As temperaturas atingem mais de 400 graus Celsius. A camada densa de dióxido de carbono impossibilita a passagem de calor para o espaço, criando um efeito estufa tornando o planeta Vênus mais quente que o próprio Mercúrio. A pressão atmosférica é 92 vezes mais intensa que a da Terra. As nuvens são formadas por gotas de ácido sulfúrico capazes de criar raios. Como o eixo do planeta não inclina, não há estações do ano. Outra propriedade semelhante ao ambiente terrestre é a composição interna, ou seja, presença de núcleo, manto e crosta. Já na superfície existe atividades vulcânicas, apesar da aparência relativamente jovem. Vênus também é marcado por algumas crateras de impacto abalos em razão da queda de meteoritos ou cometas e inexistência de placas tectônicas. Sem elas, a dispersão de calor é pequena, fazendo as temperaturas do manto aumentarem o suficiente para afetar a textura da crosta. No núcleo, que mantém altos níveis de enxofre, acredita-se que tenha se solidificado. Diferentemente de Saturno, que possui 62 luas em órbita, Vênus não tem satélites naturais. Além disso, a sua órbita é a mais próxima da circular, destoando totalmente das outras que são elípticas. A singularidade o coloca mais próximo da Terra durante a conjunção inferior, ou seja, seu alinhamento com a Terra e o Sol. Curiosidades sobre Vênus. Entre os planetas do Sistema Solar, Vênus é o único que foi batizado com um nome feminino, a deusa romana do amor e beleza. A superfície do planeta apresenta duas partes elevadas que foram chamadas de continentes. Uma delas mantém cadeias de montanhas de até 11 km de altura, a outra caninhos de 280 km de largura. Um indivíduo de 70 kg pesaria 26 kg em Vênus. Isso ocorre por conta da gravidade, que é de 8,87 metros por segundo ao quadrado. Vênus tem órbita em comum. Para começar, o planeta gira ao contrário, do leste para o oeste. Apenas Urano compartilha essa particularidade com Vênus. Assim, o Sol nasce do lado oposto ao que estamos acostumados aqui na Terra. Fora isso, Vênus orbita ao redor do Sol em um círculo quase perfeito enquanto os outros planetas têm uma órbita em formato de elipse. Vênus é mais quente do que Mercúrio. Apesar de Mercúrio estar mais próximo do Sol, Vênus é o mais quente dos planetas, com uma temperatura que chega a 471 graus Celsius. Isso acontece porque a atmosfera densa de Vênus é composta de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico que prendem o calor dentro do planeta em uma versão mais intensa do efeito estufa da Terra. Lá é tão quente que metais como o chumbo seriam encontrados em forma líquida. Por isso, espaçonaves que já pousaram lá, como a russa Venera 9, em 1975, sobreviveram apenas algumas horas antes de serem destruídas pelo calor e pressão. Como é o planeta? Vênus é um planeta bastante ativo, com montanhas e vulcões. É bastante parecido com a Terra em vários aspectos: tamanho, massa, densidade, composição e gravidade. Essa similaridade rende a ele o apelido de gêmeo da Terra, embora ele seja um pouco menor, com uma massa equivalente a 80% da do nosso planeta, de acordo com o site Space. Por que Vênus é o planeta mais brilhante? Novamente, a atmosfera é a responsável por uma das características mais marcantes de Vênus. A camada espessa e densa de nuvens faz a luz solar ser fortemente refletida, transformando Vênus no planeta mais brilhante do nosso sistema. Aliás, esse brilho venusiano faz ser confundido com uma estrela e muitos o chamam de estrela d'alva, aquela vista no alvorecer, ou estrela vesper, a primeira vista no período vespertino. Por que esse corpo celeste não tem lua? A explicação mais provável é azar ou, em outros termos, uma janela pequena de possibilidades. Afinal, a área do espaço em que um satélite poderia orbitar de forma estável ao redor do planeta por bilhões de anos é bem estreita. Por que o astro não tem campo magnético?
Esse fenômeno se explica por sua baixa velocidade de rotação, de 243 dias terrestres, lembra, e a ausência de transferência convectiva de calor. Ou seja, qualquer conteúdo metálico líquido do centro de Vênus não giraria rápido o suficiente para gerar um campo magnético mensurável. De acordo com dados da sonda Magellan, o campo magnético do planeta é 0,000015 vezes mais fraco que o da Terra. Segundo a teoria, esse campo ínfimo é criado por conta da interação da atmosfera venusiana com os ventos solares. Alguns dados sobre Vênus. Rotação: 243 dias terrestres. Translação: 224 dias terrestres. Diâmetro: 12.102 km. Temperatura máxima: 482 graus Celsius. Pressão atmosférica: 92 millibars. Satélite natural: nenhum. Composição atmosférica: hélio, sódio, oxigênio, dióxido de carbono, enxofre, vapor de água. Apresenta mais de 160 vulcões com mais de 100 km de diâmetro. Ventos de até 350 km por hora, 60 vezes a velocidade de rotação. Velocidade orbital de 35 km por hora. Densidade na superfície de 65 kg por metro cúbico. 81,5% do tamanho da Terra. No próximo episódio, você acha que conhece tudo sobre nosso planeta Terra? Então aperte os cintos que você irá se surpreender com uma série de informações e curiosidades que você nem imagina. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos episódios. Obrigado e de volta à Terra.